Olá, boa noite a todos. Olha, a gente lembra que eu não sei mexer muito bem no Instagram ainda não, ainda tô me acostumando aqui, hein? Mas tô saindo, né, basicamente saindo de uma aula ao vivo do curso da mesa cristalina metatrônica, né? Olá, Carol, metatrônica também, né? Quem for metatrônica, quem for metatrônico, metatrônica, dá um oi aqui, né? Eu acho que vão aparecer vários também. E na verdade, hoje aqui esse vídeo, né? Literalmente eu preciso ver, eu quero ver se eu consigo adicionar a Fernanda, né, Fernanda? A Fernanda, deixa eu falar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho. Achei, assim, pois é. Outra Fê, ó. Você, tudo bom, Oi, Fernanda? boa noite. Boa noite, tudo bom? Obrigada por você estar aqui. Deixa eu até Eu que parecer agradeço. um pouquinho mais, a gente ficar aparecendo direito, né? Nós temos que não sabem muito bem do Instagram ainda, na Eu verdade, tô, Fê. eu tô toda improvisada aqui. Acho que é mais fácil ficar segurando o celular porque meu pedestal aqui não tá dando certo. Olha, eu vou falar para você que eu tenho esse pedestal graças à minha filha, porque eu tô tão acostumada com o computador, né? E aí, para fazer essas lives, eu acho que eu não consegui fazer pelo OBS Studio, não sei se dá ou não, sabe? Então, eu falei, vou fazer pelo celular. Instagram é muito celular, é mais fácil, não é verdade? E estava falando para o pessoal, falando assim, olha, né, para as pessoas que estão assistindo, elas entenderem, né, o que é isso. A gente se vê muito, a gente se fala muito, a gente é muito conectado, né, Verdade. pelo clube de membros, na verdade, o clube quântico, né, pelo clube quântico da Hotmart, o pessoal que faz parte do clube quântico tem uma conexão comigo por um grupo exclusivo no WhatsApp. A gente se fala muito, então eu conheço a história da Fernanda, ela contou pra gente uma história assim, incrível sobre como ela chegou à mesa cristalina metatrônica, ela estava me contando agora um pouquinho mais, e a ideia que a gente tem é de aparecer. Minha ideia é começar a aparecer aqui no Instagram com os metatrônicos, com, né, as metatrônicas, o pessoal do Tarot Quântico, que é a Fernanda, né? Quem não sabe, né, literalmente a Fernanda também joga Tarot Quântico, né? Então, a ideia é a gente estar mais próximo. Eu vi que ali, olha, tem a Fernanda, teve uma outra Fernanda aqui que falou, como é que eu entro nesse grupo? Faz assim, ó, quem quiser saber desse grupo, igual você perguntou, né, Fer? Eu preciso depois até pôr no Instagram, que eu ainda não coloquei. Tem sempre, em todas as minhas postagens, tem o número do WhatsApp, que tem contato direto com a Maria e com o Rafa, que me ajudam. Pede informações do Clube Quântico, que aí ela te passa, além de ter. Eu estava dando aula agora, eu não tenho esse link, né? Eu estava dando aula e o pessoal falou, eu falei, gente, eu não tenho link, né? Então, com isso. Então, assim, a Fernanda foi a primeira, quando eu perguntei quem quer aparecer comigo, né, no Instagram, a Fernanda foi a primeira. Ela é super top. Gente, hoje eu vou falar menos, eu vou ouvir mais, eu vou deixar vocês ouvirem, né, a história da Fernanda, que é linda, né, é maravilhosa, e que me deixa muito feliz de fazer parte desse projeto. Então, vai lá, Fê, fica à vontade. Então, começou já assim de criança. Eu nasci numa família católica, só que eu sempre tive muito fascínio pelo mundo invisível. E ninguém me ensinou isso. E eu gostava de ouvir falar assim sobre a gnomo, duende, fadas, isso, e anjos. Nossa, quando eu era criança eu tinha um fascínio pelo mundo angelical assim enorme. Eu não sei, a gente pode falar nomes assim de autores? Pode, fica à vontade, aqui é um bate-papo, eu não sou chata, não. Só não vou falar mal de ninguém. Da- Na época que eu acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos, por aí. Eu já sabia ler e estava muito em alta o livro Anjos Cabalísticos, né, da autora Mônica Bonfiglio. E, nossa, eu queria, porque queria aquele livro, eu acabei não ganhando ele na minha infância, mas eu tive sorte que a vizinha ao lado teve esse livro. Era para ser, né? Não tem jeito. E aí ela me emprestou,
E sabe aquele quadro Anjos da Sistina? Nossa, eu sei. Nossa, faz Era, tempo que eu não vi isso em nenhum lugar. era meu sonho de infância, era ter aquele quadro no meu quarto, enfim. E aí a minha vizinha me emprestou o livro, eu peguei para ler o livro lá cabalístico do dia que eu nasci. E acho que minha mãe achou que era alguma coisa de criança, né? Que eu não fosse. Depois ia deixar o livro de lado, eu acabei não ganhando o livro. Mas, em compensação, ela me deu uma revista que, nossa, tinha essa bendita revista lá na banquinha perto da minha casa. E era uma revista que eu guardo ela, assim, ela é tão preciosa para mim que eu guardo ela até hoje. E eu não consegui nem achar de tão bem guardado que eu deixei. Nossa, qual será que é o nome dessa revista? Porque tinham poucas, tinha uma que era Bons Fluidos. Será que é essa? Ai, Que é eu antiga. não. Eu vou achar, qualquer dia eu mando lá no grupo. Mas aqui eu procurei bastante até e não achei. E Ai, depois uma hora aí você achar, você tira foto, manda para mim e eu posto aqui, para o pessoal que for curioso igual eu. tá. E aí eu lembro que eu li, a primeira vez que eu li o nome do Arcanjo Metatron foi nessa revista e me impactou demais. Eu nunca esqueci o nome dele. Nunquinha. E aí os anos foram passando, eu sempre gostava muito assim do mundo invisível, espiritual, e comecei a frequentar centro espírita, né? Só que aí depois veio a fase assim de procurar curso de inglês, faculdade. Aí eu estive mais envolvida com isso e em paralelo eu frequentava o centro espírita. E aí eu sempre tive muito assim, aquela dor, né, de ter se procurar um monte de emprego que você acha, mas você não para em emprego nenhum. E procurei demais assim tratamento, resposta. Eu queria muita resposta no centro espírita. Tá. E eu acho que o centro espírita eu não tinha, mas ele me deixava bem, me colocava de pé de novo, né? Sim, sim. Aí chegou uma hora que eu não quis mais. Decidi que eu ia procurar resposta em outros meios. Tinha que ter uma resposta. E aí eu fiquei um tempo desempregada e, nossa, foi um momento precioso, porque aí eu comecei a desistir de procurar a resposta em centro espírita Tá. e fui procurar na astrologia. Ah, que legal. Posso te fazer uma pergunta? Qual era a pergunta que você queria a resposta? Eu queria saber por que eu não dava certo em emprego nenhum. Tá. E aí eu ficava pensando, nossa, gente, mas eu fiz faculdade, eu trabalho, eu não arrumo confusão com ninguém. Por quê? O que eu tenho, né? Aí, ok. Aí fui para astrologia, fiz até uma consulta de mapa astral, né? E comecei a estudar para concurso, era tanta assim dor do emprego que eu fui para o mundo do concurso público. E hoje eu sou funcionária pública. E aí comecei a procurar no mapa astral, queria respostas. E entre os tempos assim que eu estudava para concurso, fazia pausas para descanso, eu comecei a ver muito vídeo, muito horóscopo, né, na internet, e a astrologia foi uma porta gigantesca para outras coisas. Então, Sim. eu encontrei o Reiki, eu ouvi falar de Ho'oponopono, constelação familiar, todas essas terapias, né? E cheguei ao tarô quântico pela Ana Paula Martins. Ela falando com ela hoje. Falei para Exato. você. Falei, nossa, tô falando com ela hoje. Fiz consulta com ela, fiz mesa cristalina com ela, e vencendo aquelas barreiras naturais que você gosta. Ai, não, mas não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. E aí eu fiz a mesa com ela e depois eu conheci meu marido. A gente começou a namorar, eu morando em São Paulo e ele em Guaratinguetá. Então, nessas idas e vindas, ele me levou. Aí chega a parte do livro. Tá. É Aí muito legal essa história. eu já tinha ouvido falar da Atlântida, que a Atlântida não existe mais, os mestres ascensos lá daquela época. Então, eu tinha partes de um quebra-cabeça. Que Aí a gente foi andar no parque pela primeira vez aqui, eu nunca tinha ido no parque, e quando passamos
do lado da quadra de vôlei, uma quadra de areia, assim, tem uma caixinha de madeira, né? E, aliás, eu tô até falando, eu acho que eu tô até pulando parte, porque assim, Você me contou que você tinha vontade de saber sobre a Atlântida e queria o livro, para isso? não, eu tinha olhado, foi uma tarde de sábado, eu tinha olhado um monte de livro na Amazon. Tá. E eu olhei vários, e esse, eu vou até mostrar o livro já. Ai, É esse aqui, ó. é. Os Anjos da Atlântida. E ela só falou para mim desse livro. É incrível esse livro, né? É caro, gente, esse livro, ele é bem caro. Aí eu olhei o livro na Amazon, me interessei por ele, mas eu não comprei. Eu tinha me interessado por vários outros livros e acabei só olhando. Fechei o computador lá e vida que segue. Aí no dia seguinte eu fui ao parque com meu marido. Sim. E tem uma caixinha lá de madeira nesse parque, que as pessoas colocam livros lá gratuitamente. É uma ONG, acho que é Projeto Livro no Parque, uma coisa assim. Maravilhoso, achei sensacional esse projeto. E aí, é bem assim, tem o banquinho, as árvores, para você pegar o livro, sentar e ver. Aí, quando a gente passou do lado, ele falou, olha, aqui nesse parque tem uma caixinha. Aí ele foi me apresentar a caixinha do parque. Quando eu abri a caixinha, quem tava lá? Sensacional. E isso foi próximo, foi dia 15 de novembro, perto, né, de Portal 11/11, aquela coisa toda. Eu peguei o livro, a gente tinha permissão lá da ONG para pegar o livro e eles só pedem para você dar outro livro em troca, colocar lá. Sim. Então, eu quis trazer o livro para casa, eu li, né? Eu preciso até reler esse livro, que agora vou ler com outros olhos, né? Faz outro sentido agora. E eu falei, nossa, gente, mas esse é o livro que eu me interessei ontem no site da Amazon. E, nossa, aí foi aquela coisa. Falei, poderia ter sido qualquer livro, sabe? Poderia ter sido qualquer livro. Sim. Sim, podia, até porque você falou que você viu vários aquele dia, né? Vi vários. Eu li revistinha, esses catálogos online aí de Natura, Avon, enfim. E foi esse livro que eu achei, trouxe para casa e eu fiquei desde então bem assim encucada. Falei, nossa, mas tem alguma coisa aí que eu não tô ainda entendendo. Sim. Eu falei, eu vou guardar o livro e um dia isso vai fazer sentido por toda a minha história. Aí comecei a lembrar que quando eu era criança eu gostava muito do tema angelical, o nome de novo do Arcanjo Metatron tá aqui. Que mais? Olha, esse não é o primeiro livro que eu encontro do Arcanjo Metatron, que eu acho assim a preço de banana, e livro marcado na Amazon, pelo menos, como livro de colecionador. Que não é o primeiro. Ele vem assim sempre para você de uma forma que é irresistível, né? Esse aqui, ó. Nossa, que legal. Eu adoro. Esse livro veio, eu vou te falar, eu paguei R$7 nesse livro. Nossa, é outro livro que é super caro, gente. Vocês não têm ideia. R$7. Vou começar a pedir para Metatron, falar assim, olha, os livros que eu quero ler, eu quero pegar só na Super Friday, não na Black Friday, igual você. Esse aqui eu achei na Shopee. Olha, que legal, eu não sabia, não pensei em ver livro na Shopee. Boa dica, gostei. E tenho esse aqui também. Você conseguiu. Esse livro é super raro. Muitas vezes, metatrônicos, o pessoal do clube de membros pede para mim, eu falo, gente, outro dia eu achei um na Amazon e custava tipo R$500. Eu tenho esse livro. Esse livro foi uma das formas que Metatron chegou até mim. Eu acho que, se eu não me engano, tem um site que eu gosto de comprar que chama Estante Virtual. É um sebo. É sebo, vários sebos. Esse aqui eu sou de São Paulo, eu compro muita coisa na estante virtual, não é verdade? Esse aqui veio também, acho que R$35 eu peguei.
E não tem mais, né? Ele não existe mais, não existe mais impresso. Então é bem difícil. Esse livro, ele Eu acho que a é mais. opinião. É. Ele veio falando para você mesmo, né, que você fazia parte da rede cristalina metatrônica, que você tinha que ativar sua aura mecânica, né? Ele está vindo e te dando cada vez mais profundidade, eu acho, nesse processo, pelos livros que você está mostrando. Isso. E aí eu um dia eu estava esperando meu marido ir me buscar no trabalho, e era um dia que eu já tinha encerrado o expediente, eu estava vendo os seus vídeos. Foi esse ano aqui, foi em maio. Aí eu vi o seu vídeo, uma live, acho que você fez, falando do arcanjo Metatron, e eu comecei aí sim, aí veio aquele clique até que mexe, até eu senti até o cardíaco, assim, meio. Aí eu falei, aí sim, aí eu entendi o lance do livro, eu entendi a historinha da revista. Esses livros chegarem para mim a preços tão acessíveis, né? Sim, moço. Essa live que você falou, ela é maravilhosa. Foi uma live que eu fiz o ano passado, ela está até aberta no canal do YouTube. E o ano passado eu fiz um curso da Metatrônica com aulas ao vivo também. E aí eu resolvi fazer não sei, acho que foi 2 meses que eu fiz uma por semana uma live falando de Atlântida, Arcanjo Metatron, né, assim, falando da rede cristalina, da mesa metatrônica. E essa live realmente tem atraído assim, bastante terapeutas, né, da metatrônica e bastante pessoa que fala assim, nossa, era ativar as auras que eu precisava. Ela é realmente uma live que ali eu estava muito canalizada, não sei se você conseguiu perceber. Tava assim. Eu não acho que eu não percebi, não, mas eu senti, porque, nossa, foi assim uma conexão, assim, uma alegria de entender que as coisas estavam se encaixando, o motivo das coisas terem acontecido como. Eu falei, não, isso não é uma coincidência, não é só. Eu já tive um outro livro, um livro que eu comprei da Fraternidade Branca, que também é livro raro, desses que é 500 e poucos reais, livro de colecionador, que eu também achei a preço de banana e chegou para mim justamente no dia 11/11. Que legal. O pessoal não tem ideia, porque eu acabei não fazendo nada no Instagram falando sobre o que significa o portal 1111. Eu falei só para vocês lá no Clube de Membros, não falei aqui. Né? Assim, bem resumidamente, o portal 1111 ele é um pequeno portal de conexão com essa energia de ascensão, a energia da ascensão planetária. É um portal que conecta a rede cristalina metatrônica e quem rege todo esse processo de ascensão planetária é Metatron, né? Mesmo para quem não é metatrônico, quem rege toda a rede cristalina de ascensão do planeta é Metatron, né? Porque ele é o grande diretor, vamos dizer assim, de todo esse processo da gente se relembrar, né? Voltar nessa energia. Então, chegar no dia 11/11, sempre aquela, né? As sincronicidades, eu acho. Até. Pode falar. Não, fala, vou terminar essa história. Aí teve uma vez também que eu sabia que dourado tinha a ver com a cor dele, né? E aí tinha um tarô que eu tinha gostado, que ele é todo dourado. E de repente eu cismei com ele, achei na Amazon também com um preço bem mais baixo, comprei. Aí é esse aqui, ó. Olha, tá, Golden Mart. Interessante. E teve um Esse eu dia não que eu peguei as cartas, mas esse aqui. são os anjos, deve ter todas as cartas são com os anjos. Não, ele é normal, assim, ele é o Reader White, só que ele é com esse fundo dourado aqui. E teve um dia que eu tive assim um lampejo assim de olhar de repente assim para essa capa aqui, ó, que é a temperança, né? Para mim, eu tinha visto um anjo, não tinha enxergado temperança. É a temperança. Isso, viu? Ela parece um anjo, parece asas. E aí eu olhei de repente, assim, como se um pensamento me cortou mesmo, assim, atravessou minha cabeça, assim, falando, olha esse anjo aqui, fui eu que mandei esse tarô para você. Eu legal. senti isso, assim. Aí eu fui mais uma, né? Fora o sonho, eu tive uma vez o sonho com a flor da vida. Que legal. Ou seja, você teve
você teve em momentos diferentes todos aqueles símbolos que eu falo, né? Tem live que eu falo isso, não só nessa de Arcanjo Metatron, mas tem várias lives lá no canal do YouTube que eu falo, que são são os pequenos símbolos, os pequenos chamados, né, que o Arcanjo Metatron ele traz. E eu achei muito legal, né, quando você me contou a história, porque quantas vezes, né, eu ouvi, é uma pena que eu não tenho todos esses áudios guardados, até acredito que o Rafael e a Maria devem ter no WhatsApp, quantas vezes as pessoas me contam das sincronicidades que vão acontecendo, né, que depois elas falam assim, olha, eu cheguei até a mesa cristalina metatrônica, eu cheguei até você, e eu acho isso muito rico, muito incrível, porque as pessoas, elas falam assim, ah, mas não é isso para mim, né? Eu gosto da sua história, porque você começa falando aqui, né? Quem entrou agora, né? A gente depois, quando fica gravado aqui, assiste o comecinho, porque o que a Fernanda falou, eu ouvi isso muitas vezes na vida. A pessoa fala assim, ah, eu achava que isso não é para mim. E é mentira, né? Aquilo só está conectado a você, apareceu para você ali, porque aquilo é para você. Às vezes a gente precisa amadurecer mais, mas às vezes, né, assim, por que tem o tal do chamado? Porque eu vejo assim, você contou uma parte da sua história que eu acho sensacional. Tem várias coisas que são similares com a minha vida e com a vida das outras pessoas, porque eu atendia, mas eu não cobrava. Então eu achava que eu tinha que ganhar dinheiro de uma outra forma também, né? Essa coisa que a gente vem trazendo. E eu também fui para outros trabalhos, eu também não ficava em nada, e eu também falava, meu Deus, né? Assim, né? Por que que não dá certo? E falando de astrologia, né, assim, entre milhares de coisas do meu mapa astrológico, eu acho que Urano na casa 2 é o que me traz assim, essa coisa mais forte. Né? Urano na minha casa 2 e o meu Saturno em Leão na 12, eu acho que são duas coisas que falam muito do meu mapa desde sempre. Assim, você tem que trabalhar com a espiritualidade. Mas a gente às vezes não entende que o trabalhar na espiritualidade que você o caminho de vida profissional nessa vida é com a espiritualidade. A gente acha que tem que fazer de graça, acha que tem que fazer doação para os outros, né? A gente acha um milhão de outras coisas. Né? Hoje em dia ainda não, hoje em dia já está mais tranquilo. Mas imagina, eu comecei a atender, tinha 14 anos, gente, faz 33 anos, quando eu atendi a primeira pessoa com tarô. E esses dias, direto, assim, alguém que passou comigo há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, outro dia eu atendi uma pessoa que passou comigo há 30 anos atrás, ela era novinha, eu atendi a mãe dela, atendi ela veio atrás e falou, menina, não acreditei quando eu te vi, porque não tinha nem celular naquela época, né? Não tinha internet, não tinha nada. Falou, não acreditei quando eu te vi, apareceu o vídeo no YouTube, e aí falou, vim passar com você. Então, isso acontece, porque eu atendia muitas pessoas, mas não era uma coisa que eu via como profissional. O tarô, eu sempre cobrava alguma coisa, assim, né? Assim, nunca foi de não cobrar, porque eu sei que o tarô não gosta que você faça de graça, né? Você toma surra, parece espiritual, se você ficar lendo de graça o tarô. Né? Ele sempre precisa dessa troca energética, isso eu sempre compreendi. Mas eu achava que eu ia ter o meu caminho da espiritualidade e eu ia ter que ganhar dinheiro de uma outra forma. Né? Então, isso aí é o que muita gente, se eu, né, que venho desde, nasci médium, eu vim toda assim, eu vou fazer uma outra live aqui que eu vou contar a minha história, vou ver se eu consigo fazer na sexta. Que eu contei a minha história numa imersão que eu fiz e o pessoal adorou. Eu falei, gente, eu nunca falei isso, né? Uma hora eu vou fazer minha live contando a minha história. Então, assim, eu também tive essa impressão, né? E a diferença é que eu sempre estudei, isso sempre foi muito forte, muito presente para mim. E a vida, ela veio quando muito cedo, né? Eu devia ter uns, meu Deus, uns 20 anos no máximo, quando a vida veio falar assim, ó, é isso que você tem que fazer para ganhar dinheiro. Chega de tentar fazer outra coisa, vai fazer isso. Então, eu acho que eu tinha uns 20 anos quando eu comecei a aceitar que isso era onde eu ia, né? Eu ia Obrigada. me dedicar 100%. Eu ia fazer dinheiro, eu precisava estar ali 100%. Hoje, né, que eu sei quem eu sou, todo o meu trabalho, eu entendo por quê, né? Mas foi difícil, porque isso é uma coisa que a gente sempre acha, né? Que você não consegue, ou que você não pode. E aí, o que as pessoas fazem? A mesma coisa que eu fiz, que você fez, que você contou aqui, que eu me vi, né? Fala assim, eu fui procurar outra coisa.
E muitas pessoas acabam saindo da espiritualidade, vão esquecendo, porque é o que você falou, eu tenho que achar uma coisa, aí vai estudar para concurso público, vai fazer uma outra faculdade, vai trabalhar durante anos com alguma coisa que não satisfaz, só dá dinheiro, né? Isso aí é muito forte, para depois, mais tarde, né? Você tem sorte de ver que você é nova, né? Quantas pessoas que eu conheço que, sei lá, 15, 20 anos depois de você, a pessoa fala assim, meu Deus, o que eu tinha que ter trabalhado a vida inteira era com isso, era ajudar as pessoas. Que trabalhar com a espiritualidade é se desenvolver, é se reconhecer, né? Se conhecer e se reconhecer todo dia, e é poder ajudar os outros. Né? Eu sei que você já está planejando várias mesas para fazer para várias pessoas, até da família, né? Sim. Então, e a gente faz isso. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa e falar, ó, mesa para um fulano, né? Para Beltrano, para mim, para o marido, para a filha. A gente vai anotando, porque a ideia, né, de você se conectar à espiritualidade é você descobrir que você pode sim trabalhar ajudando o planeta, ajudando as pessoas, fazendo algo com amor, né, com esse cardíaco enorme aberto o tempo inteiro, né, que é o que você falou, que a minha live mexeu com o seu Nossa. cardíaco. É. Meu trabalho é todo amor, né? Essa energia da rede cristalina de Metatron, um trabalho que eu faço. Hoje você entende, né? Que você faz parte do clube de membros. Hoje você entende o que é o cardíaco negócio, né? A gente trabalha, eu trabalho com o cardíaco das pessoas. Então, tanto que meu marido fala que eu sou basicamente emoção. Então, eu entendo isso. Né? Ele falou isso ainda hoje, falou, olha, eu sou racional, eu sou a razão, você é emoção, né? Eu dei risada. Isso mesmo. Eu sou muito cardíaco, né? Então, assim, as pessoas, elas não entendem isso. E aí elas falam assim, eu não posso fazer isso agora, ou não é para mim, né? Ou não, isso daqui não é. E às vezes até se afasta, porque vai viver a vida de uma outra forma. E acho que você vai concordar comigo hoje. A Aline que entrou aqui é uma metatrônica há muito tempo, eu tenho certeza que ela vai comentar aqui, e tem um monte aqui de metatrônicos que já passaram, né, aqui na nossa live. Então, é, a espiritualidade, essa ruiva que aparece aí, ó, é a Aline Chuva da Metatrônica há muitos anos. Né? A espiritualidade, ela não é algo separado, né? É, É algo integrante da vida. Né? é. Mesmo que a pessoa não vá trabalhar, ganhar dinheiro, fazer dinheiro como terapeuta, que não é o seu caso, né? Que a gente sabe que você vai caminhar para isso. Mas mesmo que a pessoa não vá fazer isso, as pessoas precisam entender, né, que muitas pessoas contam a vida inteira que tem esse chamado, né, de Metatron, da mesa cristalina metatrônica. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu não vou ser terapeuta, ou eu não vou ser terapeuta agora, eu não posso, eu vou fazer isso mais para frente. E não é assim. Eles, né, o grande trabalho da mesa metatrônica, o grande, eu acho que a grande energia mais incrível de você se descobrir um metatrônico é você poder ter uma ferramenta na sua mão que vai cobrar de você evolução, né? Ela cobra. Então, E que vai te ajudar a evoluir, se trabalhar e trabalhar as pessoas que você ama. Vai falar, então, o ano então. passado, eu já te falei essa parte que eu passei por um evento bem forte no meu trabalho que me deixou super cabisbaixa. E eu fiquei assim um tempão fechada mesmo. E de lá eu saí de que jeito? Eu sou metatrônica. Ponto, acabou, vou depositar meu foco de energia lá. Olha que legal. E foi. A experiência do buraco é aquela experiência da torre ou da lua, vamos dizer assim, aquela experiência de passar por uma coisa que Nossa, foi uma foi torre ou foi uma forte. lua? Foi uma torre gigantesca. De destruição. Quantas pessoas não passam por isso, né? A destruição daquilo que está pegado, que não permite entrar na espiritualidade. Para daí a pessoa falar, é isso, né? Eles são metatrônicos. Você falar que foi isso que te deu a ideia de ser metatrônica. Então, aí eu tinha. Aí eu passei meses assim, fechada, só que eu fiquei fechada como enforcado, né? Ruminando aquele mau humor, aquele ranço, e não fazia nada, Tá. né? E aí eu comecei a pensar.
não, eu tenho que fazer, arranjar outra coisa para fazer, tem que ter um outro caminho, porque eu acho que aqui eu estou depositando semente numa terra que não está interessada na minha semente, sabe? Sim. Aí eu falei, olha, eu acho que o que eu tenho de melhor eu vou oferecer para quem vai saber dar valor para isso, né? Eu gosto muito dessa questão de. Bom, primeiro eu já tenho um monte de coleção aqui de tarô, de oráculo, e eu achava que eu um dia no futuro, eu fosse fazer isso, deixar como hobby, como uma coisa assim, uma atividade secundária, Sim. né? E aí, depois dessa torre gigantesca, aí eu comecei a pensar, falei, não, eu vou estudar mais esse lado, porque é o que me traz realmente alegria, e eu não posso ficar parada pensando no que aconteceu, estagnada, triste, eu não posso ficar mais assim. Então eu comecei eu tomei a decisão de investir mais nesses assuntos que é o que me trazia alegria, né? Para sair, para dar uma sacudida mesmo da tristeza que eu tava. Foi esse dia aí que eu comecei a assistir essa live e juntei com a história do livro, a história dos outros livros que eu tinha achado, a infância, enfim. Aí tudo aconteceu rápido, porque eu comecei a me preparar para fazer o tarô quântico e estava decidida já a fazer a mesa cristalina. E aí vem a parte agora também, né, que aconteceu esses dias. Eu estava projetando fazer o curso da mesa cristalina no máximo assim até abril do ano que vem. Era o que eu havia planejado, Programado mentalmente. programado. E aí eu participei do curso das previsões há uns dias atrás. E aí eu comentei, nossa, não vejo a hora, né, de fazer o curso da mesa cristalina. Mas quando eu fiz aquele comentário, eu ainda tinha visão que eu ia fazer o curso lá na frente. Aí você falou assim, olha, eu vejo você fazendo até o final do ano. Foi. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas como até o final do ano? Eu não tenho como fazer. Acabei de voltar de viagem. Nesses dias que você esteve em Portugal, eu estive de férias com meu marido e meus sogros em Recife. Ai, que delícia. Nossa, pegou um tempo maravilhoso lá, não Foi pegou? ótimo, foi tudo de bom. Sim, que legal. E aí eu falei, mas como? Que eu acabei de voltar de férias até o final do ano, o que será que vai acontecer? Esqueci que eu até comentei, falei, tá, eu lembrei da história do 13º e eu comecei a me analisar. Por que eu esqueci do meu 13º, gente? Será que eu acho que eu não tenho direito a ponto de ter esquecido, né? Sim, é E verdade. aí isso me A suscitou. gente não tinha lembrado disso, né? Que até falei, nossa, nem lembrava disso também, que eu não. Mas A vida inteira, nossa, faz tanto tempo eu que eu não. fiquei feliz, né? Porque eu falei, nossa, é verdade, tem isso. Eu acho que isso pode acelerar a minha entrada no É curso, verdade, né? é verdade. Mas eu comecei a pensar, por que eu tô pensando? Por que eu esqueci que eu tinha 13º? Eu esqueci, eu acho que eu não mereço, crença de não merecimento, aquela coisa toda. Ok. Onde Aí tudo tem que ser depois, difícil longe, né? Sempre no futuro. Lembra que você falou que você tinha um padrão sempre no futuro? Já a dica exato. que você não dá para você trabalhar em mesa metatrônica Eu por anotei. Aí depois foi no grupo que eu falei lá da batida do carro que a gente tinha tido na manhã seguinte do curso. E Foi, foi. aí eu falei, nossa, eu não vejo a hora de fazer o curso. Eu tô determinada, mesmo com a história da batida do carro, eu tô determinada. Aí você falou de novo, eu vejo você fazendo o curso no agora, está materializado. Nossa, aí eu Nossa, fiquei ela falava um maluca. negócio do curso, ó, agora de novo, agora eu vou interromper, porque agora ela falou de novo, eu senti, ela falava isso, e eu sinto o negócio assim do cardíaco, assim, como se a minha alma sorrisse e falasse grande. Não, é agora, está materializado, muito forte. Né? Aí eu fiquei, mas como tá materializado? Meu Deus do céu, cadê? O que tá acontecendo? O que falta eu saber? E há uns dias atrás, meu marido tava todo cheio de segredinho. Ah, eu comprei seu presente de Natal.
Ah, mas eu não posso falar. Ai, é surpresa. Ele tá Eu não assistindo a sabia, gente. tá, gente? Vou deixar bem claro que eu não sabia de nada, porque não sou eu que cuido de compras, nem de vendas, nem de agendamento. Então, não sei. Meu marido tá assistindo a gente, tô escutando ele. Deve estar rindo, né? Ele Igual o tá meu. rindo. Deve ficar muito risada de mim também. Aí você falou, tá materializado, e eu fiquei muito encucada. Eu fui no banheiro lá do serviço, lá, liguei pra ele, falei, o que que tá acontecendo? Que eu lembrei que ele tava cheio de segredinho. Aí eu fui atrás dele e pressionei. Você conversou já com a Lili, com a Maria? O que que tá acontecendo? Como assim? Ela falou que tá materializado. E, Eu não sabia. Ele e já tinha ele, falado com a Maria? não, ele não tinha falado mas ele estava guardando dinheiro, assim, já fazia tempo. Porque ele falava assim, toda vez que você falava da mesa metatrônica, eu via seu olho brilhar, então Ai, que eu acho. bonitinho. E ele é um instrumento de metáfora, ele não tem ideia do karma bom que ele traz para ele, né? De poder te ajudar a fazer o curso rápido. Aí Mas é bonitinho. eu falei mais ou menos isso mesmo pra ele. Eu falei, nossa, Metatron agiu em você, porque se fosse ele fosse esperar eu e essa minha cabeça de franga aqui, ia levar muito tempo. Você viu? Eu não sabia mesmo. Inclusive, eu estava falando com você, não sei o que, no WhatsApp, e acho que você ou ele estavam comprando o curso. Porque depois que eu falei com você no WhatsApp, aí eu desligo, né, que eu desliguei para fazer mais alguns atendimentos, e quando eu voltei, era umas 3, 4 horas depois que eu tinha falado com você no WhatsApp, apareceu assim, ativação da hora da Fernanda. Eu falei, não acredito! Então, aí eu liguei, pressionei ele no telefone, falei, o que que tá acontecendo? Me fala agora. E aí ele começou a rir, que ele ainda tentou segurar, fazer segredo, né? Aí ele começou a rir, nossa. Aí eu matei a charada, eu fiquei emocionadérrima, super emocionada, até chorei. Falei, nossa, teve uma época na minha vida que era tão difícil assim fazer um curso, fazer um tratamento, porque eu não estava trabalhando, era tudo muito complicado. E a gente vai vencendo essas barreiras, né? Eu venci a barreira do não, não é para mim. Sim, que E é a primeira grande barreira. de repente, sim, você vai fazer o curso. Ai, eu desabei. Olha que legal. Eu achei essa história incrível, tanto que eu, né, quem tá vendo, depois eu vou ler o que a Aline colocou aqui, que parece que ela contou também uma boa história depois aqui, né? Mas eu achei o máximo quando a Fernanda contou a história, eu falei, não, você vai contar para mim numa live. Você falou que você vai, então você vai contar essa história, porque é o máximo. E é bom para as pessoas se identificarem, né? Assim, eu vou resumir, eu juro que eu vou fazer uma live só contando a minha história, mas quando eu tive a primeira canalização de metástron, eu falei, gente, não, eu falei assim, não, não é possível. Eu pensei para mim, não é possível, isso não. Quem sou eu para canalizar metástron? Não, tem alguma coisa errada, deve ser alguma obsessão. Não, e eu tenho uma mediunidade bem trabalhada, né? Então, aí continuou vindo, começou a vir. E aí eu tinha essa coisa, eu falava, não é possível, não, isso não é para mim. Né? A coisa do não merecimento, ela é complicada, a gente não entende isso, né? A gente acha que é pequenininho, não, é grande, isso é muito grande e influencia de várias formas diferentes na nossa vida, que é o que eu estou contando. Começando a canalização de metástron, ele passando para mim, e eu falava, não pode ser, ele tem alguma coisa errada, eu não sou uma pessoa que poderia, não é possível. Né? E era, né? Ele precisou me dar também, assim, provas físicas, né? Que era, só que, né, como eu tenho a clarividência aberta, então eu enxergo, né, coisas assim. Mas ele teve que me provar. A primeira grande pessoa que Metatron teve que provar que ele estava chamando para um compromisso de alma fui eu. Acho que é por isso que as pessoas ficam tão assim, sabe? Falar, será que é? Eu acho que eu devo ter criado isso, porque eu não acreditava. Eu não acreditava que era possível para mim, eu não acreditava que aquilo era para mim, eu achava que era para alguém muito mais espiritualizado, alguém muito mais qualquer outra coisa, né? Eu falava, mas eu nem, mas eu nem acredito assim que vai ter, que alguém pode se conectar aos arcanjos.
Ai, não, eu nem sei se eu acredito, eu falava assim, eu nem sei se eu acredito bem em anjo e tal, arcanjo. E aí eu tomei, né, uma bela paulada, né? Você falou da sua torre, eu tomei uma paulada bem grande dele, para eu poder receber mesmo, sabe? Aquilo que fala assim, canaliza assim, eles existem. Né? O preconceito está dentro da sua cabeça, da sua mente, inclusive o preconceito que você tem sobre você, né? Está dentro da sua mente. Da sua cabeça. Então, é a mesma história de formas diferentes. Né? Aí eu gostei que a Aline falou assim: ó, quando eu fiz a ativação das minhas auras, no dia seguinte sofremos um acidente de carro. Perguntei no grupo do Face para a Aline se teria alguma coisa a ver. Um episódio bem parecido com o seu. E eu devo ter falado aqui com certeza, né, Aline? Porque uma das coisas que as pessoas não entendem é assim, quando você é um trabalhador da luz, você, né, as sombras não querem que você expanda essa luz. Agora, quando você entende que você é um metatrônico, aí é um outro processo, né? Por quê? Porque o metatrônico, assim, para quem não conhece, né, é difícil alguém que está aqui no meu Instagram, né, não conhecer, mas enfim, sempre é válido falar. A mesa cristalina metatrônica, a coisa mais incrível para mim que ela faz não é a limpeza, a ativação do DNA divino. Para mim, acho que a coisa mais incrível dela é a ativação das duas auras. Da aura octaédrica, né, que é a aura que a gente tinha em Atlântida, que é a aura que a gente utiliza para a gente literalmente viver, né, na quinta dimensão. Então, a gente pode ter essa aura ativada sim, porque a gente já tem consciência, né, para se manifestar nessa quinta dimensão. E a aura mercábica, que é a aura da flor da vida, que essa aura, ela simplesmente ela cria. Por que os primeiros 30 dias depois do atendimento de mesa a pessoa tem insights, acontecem muitas coisas, né? Primeiros 7 dias, já tive meu primeiro insight, já. Vai ativou a aura de terapeuta essa semana já vem, né? Porque assim, a aura de qualquer pessoa que passa pela mesa cristalina metatrônica, ela ativa um sistema de começar a expurgar energia negativa. Pensamentos, sentimentos, energias que estão acumuladas no corpo físico, chips, implantes, energias espirituais, conexões com egrégoras, essas coisas, ela vai expurgando. E esse processo, por que que isso acontece? Porque a pessoa, essa aura, né, mercábica, ela deixa a pessoa conectada com o eu superior dela. E aí o eu superior faz essa limpeza, essa aura continua protegendo a pessoa, e a pessoa só vai receber energia negativa se ela permitir, né? Então, é aquela história. Né? Se alguém vier e falar alguma coisa para você, né, tentar te ofender, ofensa é igual presente. Você aceita se você quiser. Né? Então, é o mesmo esquema, né? A gente só vai aceitar chip, energia negativa das pessoas, se a gente aceitar esse sentimento negativo, se a gente fazer algum curso, alguma coisa assim, que tem, né, uma iniciação, que tem esse processo, né? Então, né, nem vamos discutir isso aí, é uma outra coisa. Então, assim, você já ter essa aura faz com que você seja muito você. Por isso que todo mundo que passa pelo atendimento da mesa cristalina metatrônica evolui demais. Porque a aura, ela expurga e protege. Aí a pessoa fica o quê? Na energia dela. 90% das pessoas que fazem a mesa a primeira vez, elas relatam uma coisa, para mim e para os metatrônicos. Nossa, parece que é a primeira vez na vida que eu sou eu mesmo. Por quê? Porque você desconecta de tudo, né? Você faz essa limpeza. E essa aura de proteção é ouro, é o que protege. Aí você descobrir que você é um ativador de auras, né? O plano espiritual não quer de jeito nenhum que você seja um ativador de auras, porque cada pessoa que você ativa uma aura, nossa, ela se desconecta dos livros espirituais, exatamente. Né? Então, por isso que as pessoas sofrem processos. E até mesmo quando compra o curso ou faz o curso. Por quê? Porque logo de início, acontecer coisa ruim é para não deixar você fazer o curso. Começar o curso, né, começar a acontecer coisa ruim, por quê? Para ver se você não faz o curso. Né, porque não basta você comprar o curso, você precisa assistir a aula, né, você precisa conhecer a mesa, você precisa fazer o exercício da ativação, porque eu faço a pré-ativação, depois a pessoa faz a ativação, você precisa, né, virar um terapeuta. Né? Então eles não querem.
né? Então, é o que a Aline falou, que depois que faz a ativação da dodecaédrica, você evolui demais. Acabei de falar da dodecaédrica, né, Fernanda? Na aula. Esse é meu próximo passo. Já fica, né, programado, porque vale a pena. A Aline falando ali. E assim, a ativação lá. Aline, quando você for ativar a auricosaédrica, né, assim, que é o próximo passo de todos, é aquela, né, o passo de maior ascensão que a gente pode dar nessa vida, a auricosaédrica, ela transforma você num ser diferente. A tua relação com o mundo, todos os icosaédricos, eu acho que não tem nenhum icosaédrico, na nossa casa acho que é icosaédrica, não é que está aqui ao vivo? Não sei se tem algum icosaédrico ao vivo aqui. Mas na hora que você tiver essa auricosaédrica, daí sua relação com o mundo é outra. Né? Assim, a aula do decaédrica já faz mais do que os 5 sentidos. A icosaédrica a gente tem, sei lá, uns 20 sentidos. Né? Então, é um outro processo. Tanto que foi dali que foi definido que a gente pode trabalhar. A Roberta está aqui. A Roberta icosaédrica também está aqui. Deixa eu ver. É porque eu não deixei vir aqui. E o que ela disse, Aline, aqui, eu acho que eu já falei aqui, ó, que não tinha a ver, mas que deveria ter sido algo que já estava na minha frequência, que foi adiantado para ativação. Para mim, foi algo que provou a proteção da mesa, pois assim, poderia ter sido pior. Eu lembro que você falou isso, né? Então, assim, é alguma coisa que não teve com a ativação da hora do decaédrica, mas é alguma coisa que estava ali para não deixar acontecer, né? E eu gostei que a gente teve essa visão de que a proteção. Cadê a Roberta aqui? Né? Assim, cadê a Roberta? Meu marido até comentou, a gente bateu o carro na manhã seguinte, foi assim, uma coisa tão bobinha, a gente, graças a Deus, não se machucou, mas fica aquele prejuízo, ou seja, ele poderia ter desestimulado, né? Ele já estava terminando já de juntar o dinheiro, né, que precisava, ou seja, poderia ter desestimulado, usar o dinheiro do curso para pagar a batida, né, o conserto, mas ele tem uma característica assim muito, assim, ele é muito determinado. Ele falou não, ele não quis, ele se recusou, não vai fazer, eu não vou usar o dinheiro para pagar outra coisa, não. Você vai fazer o curso, ele pensava, né? Que eu não sabia até então. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E eu gostei que você falou que né, que contando aqui, né? A Fê começou a semana passada, antes do final de semana, não foi, Fê? Semana passada você começou a fazer o curso, né? Foi. E aí eu fiz a ativação dela e mandei, né, assim, acho que essa semana, não foi a ativação? Porque geralmente... no mesmo dia que você mandou, foi no domingo. Você fez no sábado, e quando eu acordei de manhã, estava tomando café, foi quando eu vi que o meu irmão... Ele teve o Instagram dele. Sábado você não viu, porque é aquela história que eu falo, eu fico trabalhando até muito tarde, né? Daí a gente não mandei, eu fiz eu lembro de ter feito a sua ativação e a do Wagner no final do dia mesmo, né? E aí, antes de você fazer exercício, né, que você me contou hoje. Não, aí eu vi de manhã lá, chegou a mensagem da Maria falando, né? Olha, já pode. Aí eu fiz, acho que eu fiz no mesmo dia a ativação da Áurea. Imagina. E logo depois apareceu lá a história do hacker lá no Instagram do meu irmão. E depois que a gente se falou, ele tinha montado, ele estava fazendo serviço assim de lavar sofá, sabe? Estofado, essas coisas assim. E ele montou uma página no Instagram também para divulgar o serviço dele, e também foi hackeado. Depois... Que eu estava contando para você que quando eu falei que ia ter uma expansão maior, né, de aparecer, mostrar a mesa metatrônica, eu também passei por isso no começo do ano, né? Que até esse Instagram aqui, eu fiquei nessa, não vou usar mais ele, vou, não vou. E aí hoje eu perguntei no Tarot Quântico, né? E lembra que eu falei para você? Eu já vou falar para você se eu vou no novo ou se eu vou no antigo. Eu parei, perguntei no Tarot Quântico, falei assim, se eu deveria ficar com esse ou deveria ficar com, né, ou ficar só com o outro. E aí ele falou, não, fica com esse, né, e vai atualizando o outro também, você fica com os dois, mas não descarta esse daqui. E é aquela história, eu respeito, porque eu não consigo ter esse profissional, que é o que eu tinha, né, mas eu acredito muito no que o Tarot fala. Então, eu vou respeitar o que ele falou assim.
É o que você falou, o seu irmão sofre, né, sofrendo uma coisa assim, puxa você, né? Puxa a tua atenção. E tudo é para você, né, de repente, desviar a sua atenção de fazer o curso. Tanto que eu falei isso para você, eu falei para você antes de eu falar na aula, não foi? Falei assim, ó, assiste as aulas dos tempos da terceira dimensão, da 21ª dimensão e faz ativação, não foi? Que eu falei, faz ativação das falas da mesa. Depois você assiste o resto do curso, não foi? Que eu falei para você. Foi. Falei antes do curso hoje, né? Eu falei da aula. Porque daí você pode ajudar o seu irmão, você pode trabalhar isso daí, né? Eu vou Então, fazer. não deixa te atrapalhar, faz o contrário, né? Assim, vai lá e já faz rapidinho o que você precisa. Então, assim, eu amei essa história, né? Eu acho que eu ouvi histórias incríveis durante esses anos, mas hoje eu sou uma outra pessoa, que eu falei que eu queria, né, começar a compartilhar com o mundo, né? O que eu ouço, que eu acho incrível, né? Eu amo essas histórias. Eu acho que a Aline, muitas pessoas, elas tiveram, a Marta também, né, que é metatrônica desde o ano passado. As pessoas contam as histórias assim para mim, eu fico sabendo, ninguém fica sabendo. Eu acho sensacional, a gente precisa mostrar. Porque a primeira coisa que eu preciso falar, se a pessoa chegou até o tarô, se a pessoa chegou até a mesa, assim, isso é para ela. Se não for para ela passar por um atendimento e ativar a aura, né, ela fez isso, mas ela sente que ela quer mais, então não tem que ter medo, né? Você só vai enrolar o seu tempo de poder ter uma pessoa diferente, né? Exato. E eu gosto dessa história porque eu passo por isso. Eu falei isso para você também, né? Que quando é uma coisa para mim, né? Assim, que aquilo é para mim, você fala assim, ah, não vou conseguir, eu não vou ter tempo, eu não vou ter dinheiro, não vou isso aqui. Hoje, graças, né, a trabalhar muito com a mesa metatrônica, o universo ele conspira e faz aquilo acontecer, né? Nossa, Assim, a minha entrada no curso, assim, para mim foi totalmente. Não é que era improvável, isso era claro, eu vou fazer, eu estava super determinada. Mas a rapidez, o curto prazo foi o que me surpreendeu. E na história do livro aqui, é um livro assim, ele é caro, ele é. sim. Mas poderia ter sido qualquer outro livro, poderia alguém ter me dado o livro, meu marido, minha mãe, minha sogra, né, que eu não trabalhava na época. Mas não, a mensagem era justamente a forma como ele veio parar na minha mão, que não era qualquer coisa. E aí eu guardei, foi em 2021. Aí eu guardei, e agora esse ano, 2024, que eu fui entender tudo. E eu queria respostas, né, no passado, e eu comecei a receber, e foram muitas respostas. E eu acho que ainda com o tarô quântico, quantas mais virão, né? E me trabalhando com a mesa cristalina, superando, assim, limitações, né? Coisas, assim, que a gente ainda não tinha maturidade para fazer melhor, para entender, para sacar rápido algumas coisas. Então, eu acho que vai ter uma continuação, assim. Eu queria muita resposta no passado. E depois, o que eu vou fazer com elas, né? Vou trabalhar na mesa cristalina. Não, e assim, a Fernanda, depois eu quero que você conte essa história do tarô quântico, mas Tá. deixa eu falar uma coisa antes. A Fernanda chegou para mim e falou, ai, mas eu vim e começo pelo tarô ou pela mesa metatrônica? Olha, eu canalizei primeiro, né, essa ideia de fazer o tarô quântico. Né? Depois que eu montei todo o meu estudo, eu acho que as percepções do tarô quântico, elas não são só analíticas. É genial. É genial. Uma palavra para definir o método do tarô quântico, assim, é genial. É assertivo demais. Isso aí. Tanto que é o que eu falo, as pessoas passam em tarô comigo, nossa, há anos, e sempre passam. Então, assim, eu acho como. Eu não acho que o tarô quântico ele é todo racional, tá? Eu acho que muita coisa foi lidado com esse meu cardíaco, porque para eu perceber, para eu entender, para eu ter essas sacadas, Eu intuí isso. Né, essa carta aqui representa esse comportamento da pessoa e está saindo essa carta me chamava a atenção, né? Então, assim, foi muito intuído, foi muito espiritual também. Depois, quando eu virei metatrônica, eu entendi
né? Porque, na verdade, o tarot quântico é uma forma de trazer né, um jeito real da pessoa se conhecer, se entender, mudar e evoluir. E isso tem a ver com os parâmetros e os dizeres que a gente sabia lá em Atlântida que ia ser necessário, né? E a Atlântida deixou os conhecimentos no templo de Tote, né? Lá no Egito, que está lá, e que são os 22 arcanos maiores. Né? Isso foi feito por Atlântida, deixado ali. Então, na verdade, essa coisa do tarot quântico tem a ver com a Atlântida também, com a mesa metatrônica. Por isso que eu falo que, né, que tem tantos terapeutas, depois eu vou fazer live com alguns aqui para vocês verem, até para você ver que eu te falei isso, mas né, não mostrei. Muitos terapeutas que vivem, né, que têm uma vida próspera, só como eu, atendendo com o tarot quântico, a mesa cristalina metatrônica e a mesa divino ser também, alguns, outros não, porque esse é o casamento do que a gente veio fazer, né? Assim, então, eu falo, se você puder escolher, faz o tarot quântico antes, porque você vai entender mais o ser humano. Imagina, hoje, quando o teu irmão conta da história, teve a ilusão do história, você consegue entender no tarot quântico. Eu tenho certeza que o que você passou para mim, você viu no tarot. Dele eu ainda não abri, mas eu preciso, eu quero fazer o dele, mas ele está no radar. Você pode abrir e falar assim, por que aconteceu isso? Ou o que eu trabalho para acertar isso? Né? E ele vai te ajudar, ele vai te mostrar mesmo. Então, você sabe o que trabalhar com a leitura do tarot quântico e você trabalha isso na mesa metatrônica. Né? Então, eu acho que os terapeutas que têm essas duas ferramentas, por isso que eu falo, quando eu estava lá no IET, que hoje é o Uniabrat, a gente fez todos os cursos do tarot quântico, a pessoa se formava em taroterapia quântica, né? Que era todos aqueles cursos para ser um terapeuta que entende as pessoas pelo tarot quântico. Depois, a pessoa fazia o curso da mesa da régia, que era a mesa radiônica, e depois, né, muita gente veio para a mesa metatrônica também, que é, a gente tem todo um parecer e agora você tem a ferramenta para você trabalhar isso, ajudar espiritualmente, né? Então, eles casam. Eu acho, é o que eu te falei, se você fizer o tarô primeiro e depois a mesa, vai fazer mais sentido, você vai conseguir usar muito mais rápido, né, os dois, vai ser muito mais fácil para você. É a impressão que eu tenho. Foi ótimo, foi realmente, faz muito sentido começar pelo tarô quântico mesmo. Quando as pessoas chegam até mim e elas perguntam pela primeira vez, né, elas querem passar com a Liliane, teve uma indicação, ouviu, né, e aí a pessoa fala assim, eu não sei exatamente o que quer passar. A primeira coisa que eu sempre faço, né, 90% das pessoas, é o tarô, né, para depois, assim, não é se conhecer, é você diagnosticar, enxergar, entender, né, ver o que pode, o que não pode, para onde vai, o que tira. Né? Essa leitura do tarot quântico ela é bem legal mesmo, né? É por isso que a gente grava o áudio, porque dá um parecer muito grande. E aí depois a pessoa daí a pessoa sabe exatamente o que ela precisa passar e trabalhar em mesa metatrônica, dá inclusive segurança, né? Sim. Inclusive dá para ela um parecer até a longo prazo, se ela quiser muitas coisas para trabalhar, né? Nesse sentido. Então eu acho que você começou do jeito certo, Fê. Sim, sim, eu fiquei feliz. Eu queria te dizer assim que foi um prazer falar com você. Eu te agradeço demais por você ter aceitado. Eu que agradeço, um prazer. E te perguntar, né, assim, já se sente preparada para ler tarô, trabalhar com a mesa para outras pessoas? Eu estou fazendo, né? Assim, eu tirei foto da primeira vez que eu fiz a minha mandala. E aí eu não fiz outra de novo para mim, porque eu tô ainda, eu falei, eu acho que tem mais alguma coisa que eu preciso voltar lá que dá para pegar mais respostas, né? Eu tiro foto das minhas também. E aí eu até andei falando com a minha tia, assim, de fazer leitura para ela, de relacionamento, e outros tipos, previsão 2025. Então, sim, eu já tinha feito um curso, né, de tarô, mas no momento em que eu senti que era hora de dar passos mais firmes, assim, foi quando eu cheguei no seu curso no tarô quântico, e ele dá segurança, assim, para a gente fazer e falar o que está vendo, o que está aparecendo ali.
E aí, agora eu estou ainda envolvida com o estudo da mesa cristalina, mas eu já estou vendo, assim, de começar a demonstrar mais isso, ainda que seja, assim, uma leitura que não é um pouco mais, como eu posso falar, mais básica, não sei, né, Sim. de iniciante, assim, mas é gostoso fazer isso. Isso eu quero começar já também. Você Então, sabe mas eu que o me sinto assim, tarô, encorajada assim. o tarô, isso é bom, porque o tarô, quanto mais você joga, mais você aprende. Sim. Né? Porque a gente tem que entender o que, né, o significado das casas, das junções das cartas, o significado das cartas, sim. Mas o negócio do tarô é você criar afinidade com ele. Porque ele vai falando. Então, lembra que eu falei para você? Vai tirando toda semana, pergunta alguma coisa de qualquer pessoa, né? E nem fala assim, como é que tá Carta minha do mãe dia. hoje? A carta do dia para você. Faz perguntas, assim, sobre alguém. Meu Pergunta para marido as pessoas. adora a carta do dia. Ai, que legal. Funciona muito, não funciona? Funciona. Nossa, eu já tinha notado, assim, pela nossa convivência, uns padrões, assim, né? E, e aí depois você vê lá, você vê, nossa, o método é realmente brilhante, assertivo. Ajuda bastante mesmo Ó, nesse crescimento. depois da minha ativação da aura, eu tinha ouvido a história de Atlântida, porque que Atlântida deixou de existir. Aí eu contei para ele. E aí eu falei assim, olha, o sentimento que eu fiquei depois de ver a aula, isso não é justo, que por causa de uma pessoa tudo tenha dado errado. Eu tive esse Não é sentimento. uma pessoa. Então, aí a palavra injustiça me veio assim na mente muitas vezes ao longo da vida. Tudo ai meu Deus, isso é injusto. Isso é injusto. E veio de novo essa história do é injusto. E depois eu tive um lampejo assim de consciência de pensar, não foi alguma coisa. Eu falei, não, Fernando, que é isso? Por que você está pensando isso? Você não fez o curso de tarot quântico? Tudo tem assim uma ressonância. Então, existiu uma ressonância, personagens entraram, né? E ressonante também. Então, não foi assim ao acaso. Bem resumidamente, né, que eu conto essa história em uma das lives que tem lá no YouTube. Assim, mas mais ou menos assim. É, a Atlântida era muito evoluído. Tinha seres que não estavam só na quinta dimensão, tinham seres que eram muito mais elevados, que eram seres mesmo de luz. Então tinha né, muita luz. Era muito perfeito, era muito organizado, era tudo muito, todo mundo vivendo o teu dom, tua capacidade, fazendo o máximo que podia, né, para a sociedade em prol da sociedade, que eu acho que é sensacional, e a vibração, né, a consciência era toda dessa de evoluir, de viver na evolução, de auxiliar os seres que eram menos evoluídos. Essa conexão, as pessoas acham que a Atlântida era isolada, não era, ela fazia total conexão, ela era conectada a todo um sistema que existe no nosso sistema solar, que até existe maior no universo. Então, assim, era algo muito nessa frequência da luz, do amor, da gratidão, da doação, da compaixão. E a ideia de trazer, né, os exilados de Capela para encarnar em Atlântida é porque, embora fosse um teste, a ideia Foi essa palavra que me foi, veio. né, um teste para ver se conseguia pegar pessoas que estavam preguiçosas espiritualmente falando, vamos dizer assim, que estavam estagnadas ali, que não queriam evoluir e crescer. Se pegasse essas pessoas e colocasse num lugar onde o nível de luz, de consciência, de evolução era muito maior, né, com esse corpo, nessa energia da quinta dimensão, tudo muito mais elevado, se eles iam, se eles vinham, se eles aceitavam essa evolução. E é mais uma das provas de que não tem jeito, né? Evolução você não dá para ninguém, né? Uma coisa que a pessoa conquista por ela mesma, né? E é o processo que ela tem que passar para ela é um mérito dela, né? Que ela vai galgando.
E aí era uma intenção muito maravilhosa. E sabia-se que era 50-50, vai dar certo, vai dar errado. Né? Infelizmente, deu errado. Né? Aí a gente, eu me lembro que quando eu tive essa conexão, essa percepção, esse entendimento, eu cheguei a sentir uma coisa ruim pelos capelinos. Né? E eu falei assim, eu não quero nunca encontrar um capelino, mas não é mentira, né? A gente Foi, encontra, eu existe. senti isso também. É, vixe, inclusive capelinos que vieram para fazer o curso na Metatrônica. Então foi bem assim, bem forte esse processo para mim, né? Porque eu falei, não quero encontrar os capelinos de Eu novo. pensei a mesma coisa. E aí minha tata falou, não, né? Não, mais uma vez o preconceito está na sua cabeça, né? Então a gente fica com essa coisa ruim. E é errado, porque a gente tem que ter compaixão, né? Você tem que ter respeito pelo nível de consciência do outro, você tem que ter compaixão, que eu acho que é o sentimento mais difícil para a gente agora, nessa encarnação, nesse momento, a gente desenvolver. Né? Porque a compaixão é você aceitar o outro na limitação dele, entendendo que o que ele está fazendo é o máximo que ele consegue dentro da limitação dele, e levar isso numa boa, né? Tentar auxiliar, ou pelo menos não ter sentimentos negativos com relação a isso. Né? Então, aí eu sempre disse aqui, nossa, gente, acho que eu tenho karma com justiça, esse tema justiça, injustiça, justiça, injustiça. Aí me veio um outro lampejo, falei, por que que para mim foi difícil isso? E de repente, né, a aura de terapeuta já estava ativada, veio um lampejo assim que eu acho que encerrou esse dilema meu. Legal. O lampejo dizia para mim o seguinte: ué, para você foi difícil porque você criou resistência de entender isso. Sim, Nossa, eu tomo essa direto na cabeça. vem Por de quê? dilema. Fala, pode falar. Não, aí foi isso. Eu falei, tá, eu criei resistência de entender algumas leis, né, universais e tal. E eu fico depois, nossa, mas isso é injusto, mas isso é injusto. Não, era onde eu estava criando resistência de entender. Nossa, a palavra da minha vida sempre foi justiça, Fernanda, porque eu sou libriana. Sempre a palavra da minha vida foi justiça. A vida inteira. Mas isso não é justo. Mas não, isso não é justo. Nossa, a vida inteira. Ah, É, isso é justo. Não, isso não, a palavra da minha vida foi justiça. E até o momento que eu entendi, né, que assim, meu marido é formado, é advogado, né? E ele falou assim para mim uma coisa que eu achei sensacional. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele me deu um lampejo de consciência. Ele falou assim: a justiça não é você tratar as pessoas iguais, com a mesma régua. É você tratar as pessoas de acordo com a desigualdade delas, de eu já uma ouvi forma isso que aqui do seja. meu marido. Ele fala isso também? Ele tem assim meu marido ele tem uma característica bem racional e ele gosta muito desse ramo assim do direito, ele se interessa muito por tudo que tem a ver com o mundo jurídico, né? E ele entende muita coisa mesmo sem ser advogado. Então eu acho que é uma bagagem que ele já traz de outras vidas e existe um juiz, um advogado dentro dele que falou já para mim isso daí, você tem que tratar as pessoas na De os iguais acordo como iguais. tratar as desigualdades, de acordo com as desigualdades. Exatamente. Eu tinha essa régua também, a mesma história, me lasquei com isso. É porque o mundo não é justo. O mundo não é justo. Eu falo para a Morgana, porque eu falo assim, olha, a coisa mais dura que eu posso falar para você, filha, é que o mundo não é justo. E que as pessoas não vão tratar do jeito que você trata elas não vão sentir o que você sente por elas nunca vão pensar igual você pensa. Então, não existe justiça. Meu marido fala isso pra mim. Uma vez eu até falei pra ele, falei, olha, eu acho que eu gosto mais das pessoas do que as pessoas gostam de mim. É justamente por isso, né? Mas é mesmo, porque não tem que ser igual, né? Não tem. Eu acho que é uma máxima que eu aprendi também há muitos anos atrás. Eu trabalho muito. Eu vou fazer um vídeo falando no Rios, falando sobre pessoas que não conseguem ter relacionamento e tal, e falar sobre a alma gêmea, que me pediram aqui em mensagem, sabe? Uhum. Em comentário. Não aqui na nossa live, mas num comentário no YouTube.
como eu, né, eu vim com esse caminho de ajudar as pessoas a encontrarem alma gêmea, antes de eu ter a mesa metatrônica, tá? Isso é meu caminho mesmo. E até porque eu sei, né? Eu encontrei minha alma. Ele também tinha que encontrar minha alma gêmea, se não tivesse encontrado. Ele faz a parte, né? Muito da energia do masculino na rede, ele fez parte da ativação da rede cristalina metatrônica, né? Então tinha que encontrar. Então eu tenho um caminho muito de ajudar as pessoas a encontrarem a alma gêmea. E eu imaginava, quando era mais nova, né, como todo mundo acha, que a tua alma gêmea é igual, né, que ela vai ser parecida com você. E quando eu conheci o Rafa, eu falei assim, gente, mas a gente é muito diferente. E aí eu entendi que a gente atrai, sim, aquilo que tem a ver com a gente, a ressonância que a gente tem. A gente é diferente em alguns aspectos, mas o que é importante para a alma, os valores, sabe, da alma, eles são idênticos. A pessoa tem a mesma ressonância. E aí é a mesma coisa da desigualdade, né? Tratar as pessoas de uma forma igual dentro das suas desigualdades. Então, as almas gêmeas, elas são muito similares, elas têm a mesma sintonia, elas são muito parecidas em alguns aspectos fundamentais. O resto é a desigualdade, senão seria muito chato. Eu uma vez parei para pensar sobre isso, eu falei assim, o meu marido, eu não sei se foi, ele falou depois ou não, mas eu me lembro que eu estava pensando sobre isso, e ele falou assim, e aí, você casaria com a Liliane? Eu pensei, falei, nossa, nunca, eu ia brigar com ela o tempo inteiro. Né? Então, se você casasse com você mesma, essa é graça, né? Porque ia viver brigando, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, né, que existem, sim, desigualdades muito grandes, que a gente precisa entender isso nas nossas relações, nessa coisa da alma gêmea, nessa coisa com o mundo, né? Tem as desigualdades, sim, de consciência, de nível de consciência. E olha, assim, as pessoas, a gente vai encontrar pessoas que são totalmente diferentes da gente. E é aquela história que eu te falei, a coisa mais difícil, mas mais importante para a gente desenvolver é essa compaixão, porque daí a gente não julga, né? Aí a gente não fica nem medindo. Eu acho que a gente não fica nem analisando. Você enxerga, aí você entende, né? Porque você entende por que a pessoa é daquele jeito, e aí você respira e respeita, né? E aí a vida vai evoluindo a gente e essa pessoa, né? Que é tão diferente de você, que antes trazia experiências tão complicadas, Exato. né? Que depois você entende que ela é importante, porque ela me traz crescimento, né? Sim, ele me completa. Eu acho que meu marido tem uma característica assim bem yang, né? Objetivo, racional, prático. Legal. Então ele me abre os olhos para muitas coisas. Ai, Muitas que coisas. legal. Às vezes eu brigo com ele, eu não quero bater o pé, não quero enxergar e tal. Calma, tem chão pela frente. Isso vai acontecer milhões de vezes ainda pela frente. Ainda bem que ele tá vendo. Posso falar como alguém que está quase 20 anos junto, vai acontecer muitas vezes. Não vai. Mas isso é importante mesmo, a gente entender isso e respeitar. E eu só vou terminar a nossa live contando uma coisa, sabe, que eu acho muito legal, depois, isso aí até para você analisar. Isso eu fiquei sabendo, foi acho que em 2013, tá? Que foi também uma das canalizações desse processo dos metatrônicos, a metatrônica que Metatron me passou. Porque quando eu lancei a mesa, eu comecei a encontrar muita gente que ou tinha só uma gêmea ou que queria encontrar uma gêmea. Que não só no atendimento, mas os metatrônicos vinha, sabe? Muita essa coisa, tava muita gente com a alma gêmea e outros que queriam essa uma coisa muito forte, muito importante. Aí Metatron me falou o seguinte, que uma das coisas mais importantes nas experiências de crescimento dos metatrônicos é encontrar o seu complementar, a sua gêmea, sua alma gêmea, né? Sua alma gêmea complementar.
Então, isso é uma das coisas características dos metatrônicos. Então, são relacionamentos que trazem muito crescimento, não só aqueles relacionamentos suaves e leves, né? São Ai, tempestuosos e de muita consciência. é, Mas, já tive uns embates assim fortes com meu marido, mas a gente acaba se acertando assim e muitas vezes eu completo nele essa questão de estar mais eu não sei, às vezes eu acho que eu quero ver o lado bom demais das pessoas ele traz sabe? você para a Ele me traz realidade. para a realidade, a gente se equilibra. Sim, sim, isso é perfeito. Então, assim, a tua experiência, ela é como de muitos outros metatrônicos, sabe? Eu acho que você tem a pessoa certa do seu lado, né? Por tudo que você conta, né? Por todo esse processo que eu sei, né? Não só daqui, mas de que a gente conversa. Eu acho que você também tem o seu complementar aí, né? Olha Que aí, é um dos processos bons dos metatrônicos, ele né? escreveu aqui no comentário aqui, ó. Cadê? Quero até ver, É o Flávio, deixa eu ver, tá lá para cima? tá embaixo, tá? Acho que é o último comentário. Aqui aparece para mim que. Ah, então comentário, É um deixa eu ver, tô aprendendo, né? Tô emoji, ele colocou um aprendendo. emoji. Ah, entendi. Então tá bom. Eu tô aprendendo ainda. Ele me apoiou, nossa, ele super me apoiou de ser, assim, dar esse passo metatrônico. Ele sabe o tamanho do desafio que eu passei no meu trabalho, ele sofreu tudo comigo e me ajudou a sair de lá. Ele me ajudou em tudo, assim, ele acelerou tudo na minha vida. Ele acelerou a entrada no serviço público, a entrada no curso. Então, ele tem também uma mediunidade também de ver as coisas e sacadas rápidas. Ah, que legal. Então, Olha que eu legal. falo que, nossa, Metatron agiu em você para acelerar. E minha filha, não há mais tempo a perder, eu tô esperando desde Atlântida. Que legal. Mas eu gostei disso mesmo. Fê, eu quero te agradecer, foi uma delícia. Acho que a gente acabou Gostei ficando mais tempo do muito. que era o planejado, porque realmente foi o que eu falei para você, né? Bater papo de amiga, né? Sim, Trocar figurinha, né? Assim, uma sim, figurinha mecatrônica. com certeza. Né? Eu vou falar assim que foi muito legal que enquanto a gente estava aqui, eu fui vendo o nome de muitos metatrônicos entrarem aqui. Você não tem ideia, muitos. Assim, você conhece alguns, né? Eu conheço todos. Eu fui vendo o tempo inteiro, assim, à medida que a gente estava aqui, ia aparecendo os metatrônicos aqui. Achei o máximo, bem ou mal, né? Eles vêm, né? Eles aparecem, nem que assista um pouquinho. Aí você vai ver o tamanho. Você tá acostumado com o nosso grupinho pequeno do clube quântico. Você não tem ideia do tamanho do grupo. É Ah, um eu vou grupo entrar bem lá no grande. Facebook. Eu vou criar minha conta, que eu não tenho mais conta no Somos, Facebook. Eu vou criar e entrar lá. somos mais de 600, assim, sabe? Então é bastante. Então, você vai começar a ver, vou fazer mais live aqui, você vai começar a ver, esse pessoal vai aparecendo, você vai ver. Da próxima vez, eu vou falar para você deixar escrito assim, ó. Quem é metatrônico, dá um olho, fala que é metatrônico, só para você ter ideia, né? E eu te agradeço muito, né? Assim, eu falo para você mais uma vez, como já falei algumas vezes, seja muito bem-vinda à nossa família octaédrica Obrigada. Mercado Italiano. Tudo Eu metatrônica. achei, olha, de coração, eu acho assim, eu nunca me adaptei a uma religião específica, né? Eu gostava até de mais de uma espírita, enfim. E aí eu encontrei o caminho, né, de ser metatrônica e eu acho que eu encontrei, assim, a parte que faltava. Então, eu estou feliz demais por esse momento, eu tive assim, a intuição assim, vou fazer o curso da Liliane porque eu vou achar mais do que o curso em si. Eu achei realmente um grupo, uma egrégora, né? Não é nem grupo, é uma egrégora muito bonita e que é aquilo que eu buscava mesmo. A minha vida inteira eu nunca me encaixei em nada, mas agora eu encaixei. Agora eu sou metatrônica. Você veio no momento, a Aline falando que 10 anos agora em 2025, e você veio no momento, né, que literalmente é uma outra estrutura. Você vê, a Aline tem 10 anos que ela fez o curso. O curso hoje é um curso totalmente equilibrado, que tem, né, totalmente bem feito, né, assim, organizado. Ele tem todo aquele conteúdo de tudo que eu fui vendo nesses, né, hoje, nesses 12 anos. Até dei para ver, falar assim, será que é 12 anos mesmo? 12 anos.
da mesa metatrônica. Então, ele é muito completo, ele é muito diferente. E, assim, a gente foi muito tempo, muito unido lá no grupo do Facebook, aí deu uma separada, passamos por vários momentos. Eu não sei se eu vou conseguir reativar todo mundo no Facebook, no grupo do Facebook, mas pelo menos você, né, você entrou no Clube Quântico, no curso da Metatrônica, no curso do Tarot Quântico, no momento em que nós temos grupos do WhatsApp, que a gente tem troca, né, assim, que hoje né, é um momento diferente. A gente conseguiu, né, a gente foi estruturando e fazendo o que a gente percebia para ajudar, para auxiliar, né, assim, para melhorar esse contato, essa conexão. E eu deixo aqui, assim, o meu convite para todos os metatrônicos que não fazem parte do Clube Quântico, façam Ai, parte do Clube Quântico. adoro. É muito legal, né? A gente, assim, eu acho que é o máximo. Onde é outra coisa também, né? Já faz faz quase 3 anos que o clube existe. Não o Clube Quântico, era o clube só do YouTube, né? O Clube Quântico não tem um ano. Mas já vai fazer 3 anos eu descobri esses dias. Falei, gente, nossa, eu nem vi passar isso. Vai ter uma outra estrutura, Sim, outro formato. nossa, é outro oceano, assim, pra gente mergulhar de conteúdo, de sacadas, de amadurecer. Nossa, eu tô Ajuda maratonando muito. tudo. E aí, hoje a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, então quem faz parte do Clube Quântico está ali, né? A gente conversa sobre tudo, eu faço parte ali, né? Assim, acho que é a forma mais fácil de ter essa conexão. Então, assim, quem é metatrônico, que está afastado, vem para perto. Né? Hoje é o segundo encontro dos metatrônicos, o primeiro encontro de metatrônicos, né? Que eu falei com a Cris de propósito da alma, hoje é o primeiro encontro com metatrônicos, eu vou fazer isso aqui muito, quero ver se eu faço, né? Já marquei 3, o da Fê foi o primeiro, né? Já deixei marcado 3. Então a gente vai fazer isso. E eu vou começar fazendo isso com os metatrônicos que estão lá no clube de membros, né? Por N motivos, né? Principalmente porque são as pessoas que eu tô ali, a gente está conversando, tem essa conexão, eu sei como é que a gente consegue ter um papo assim, em paz, né? De amigos, de amigas, como eu tive aqui com a Fê. Obrigada, viu, Fê? De Eu que verdade. agradeço você ter coragem, né, de seguir a sua missão, de vencer também as barreiras. Nossa, estou canalizando o Metatron, né? Então, Eu fui a pessoa veio, que mais sofreu obsessão de todos. eu Nenhuma imagino, obsessão imagino. que o Sorte a metatrônico nossa faz. que você continuou, prosseguiu e tudo. E chegamos Foi ao dia igual, de hoje, né? foi igual ao seu marido. Eu sou resiliente e eu Ele é, sou obediente. nossa, Fala pra mim que eu não posso, que eu não consigo. Não, nossa senhora, ele é igual. não fiquei, acho que no começo desse mês, eu parei um dia de atendimento, cancelei os atendimentos, transferi tudo para a noite, porque eu queria aprender a fazer landing page. Lembra que eu contei? Ai, meu marido tem essa característica. Eu vou aprender a fazer tal coisa. Eu detesto depender dos outros. Eu detesto. Só porque eu sou controladora, né? Eu sou muito, sou muito é, virginiana, e eu acho que tudo tem que ser muito perfeitinho, apesar de que hoje eu já consigo mais. Hoje eu não quero perfeito, hoje eu quero do meu jeito, é diferente. Eu já transcendi Amor. isso. Né? Então, assim, eu quero do meu jeito. Então, nossa, falar que eu não sei fazer, eu sou igual ao seu Graças a marido. Deus, não, graças a Deus você persistiu no caminho, persistiu e ainda muito virá. Ah, sim, eu conto, mal dia eu conto numa live aqui para contar como é que foi a minha experiência com o Rafa até a gente até materializar a mesa metatrônica, assim, as experiências espirituais. Por isso que eu falo, o pessoal Uau, não sempre tem obsessão. Eu vou muito, falar de uma forma diferente. muito sorte. Fê, um beijo grande, muito Obrigada. beijo Um mais beijo uma para vez. você, obrigada por tudo, uma boa E noite. para você também, para todo mundo que está aqui, que participou, né? E até breve, né? Até breve, Até breve, que a gente até vê mais. ali direto, né, no grupo. E eu que Tá vendo? agradeço. Obrigada. Agora eu vou tentar encerrar aqui. Assim como eu não sei entrar, eu também não sei encerrar. Vamos Eu lá. também não sei. Beijo. Beijo, até mais, boa noite. Obrigada, você também. Obrigada. Deixa eu ver o que eu faço Acho que eu aqui. vou fechar aqui, ó. Fecha Deixa eu ver. aí. E eu fecho aqui.